Olá pessoal, bem-vindos ao canal Autismo para Todos mais uma vez. Meu nome é Flávio e estamos aqui para trazer cada vez mais conteúdos relevantes em torno do autismo, tanto para a parte da sociedade que não tem autistas ainda diagnosticados em sua família, quanto aqueles que precisam de algumas orientações, alguns esclarecimentos para aplicar em casa e cada vez mais ajudar os nossos pequenos ou os nossos grandes, né? Eu tenho certificações de análise do comportamento aplicado no ABA, em intervenção precoce Denver, em gestão de comportamentos inapropriados. Eu sou AT, que é atendente terapêutico, e também tenho certificações em gestão de comportamentos inapropriados, dentre outros. Então, primeiro, o que é que você vai fazer aí? Né? Você já está inscrito no canal, aí você vai curtir, vai fazer o triplo C. Você vai curtir, vai comentar e vai compartilhar para que o conteúdo que vocês gostaram seja melhor divulgado pelo YouTube e chegue às famílias. Porque como nós vamos ver, ou já vimos para alguns, quanto mais informações nós tivermos, melhor vai ser para os autistas. Ok, gente? Hoje a gente vai falar um pouco sobre uma questão que parece lógica e básica, mas ela precisa ser esclarecida, que são os níveis de suporte no autismo. Me chama muito a atenção a questão do suporte 1. Que você chega nos ambientes, ou você presencia, ou quando você fala, ele é autista, ela é autista, né? Ah, não parece. Ela tá até bem, não é? Ela tá muito bem. É uma questão que precisa ser esclarecida, por quê? O não parecer é porque as pessoas se acostumaram com o autista num suporte muito alto. O autista que simplesmente se bate, né? Ou aquele autista que precisa, né, daquela resposta para um ambiente mais agressiva para com os outros, para consigo, né? Aquele que não senta de forma alguma, aquele que tem dificuldade no aprendizado, né, que tem dificuldade sensorial absurda como resposta para o ambiente. Né? Então, a questão da própria identidade, da individualidade como pessoa, a resposta motora, pé, mão, né? Equilíbrio, a questão visual, a questão olfativa, ela é muito difícil. Então, para construir memórias, para fazer brincadeiras, para socializar, é muito difícil. Porque o suporte 3, ele vai precisar mais do cuidador para fazer suas atividades, que ele vai ter uma dificuldade maior de dar a resposta correta ao ambiente. Uma coisa que eu sempre digo é, há uma luminosidade ali, há um barulho aqui perto, né? Há o celular que eu estou prestando atenção, que eu estou imaginando vocês prestando atenção. Né? Aí a gente fala esse negócio de prestar atenção, né? O que é prestar e o que é atenção. Mas isso é outra coisa. Tem a cadeira que eu estou sentado, a temperatura do ferro aqui, ó, no meu lado esquerdo, minha perna está encostada, a altura, a temperatura, né? A luminosidade, né? Como eu falei, tudo isso precisa de uma resposta minha para o ambiente. O quanto está me incomodando a luminosidade, o quanto eu me viro um pouco mais nos ambientes para olhar um pouco para lá. E nós sabemos que esse processamento de resposta do mundo exterior, do mundo interior do autista é dificultoso. O processamento sensorial de tudo isso no cérebro é dificultoso. Então, quando ele precisa de mais suporte, significa que ele dá respostas um pouco mais contundentes. Ok? Mas vamos voltar para o tema. Suporte 1. Aquele autista que você diz que está bem. Aquele que não se incomoda com o ambiente pelo que você vê, pelo que você escuta das respostas dele. Então você pensa, ou qualquer outra pessoa pensa, ele está bem. Ele tem uma crise de riso,
ele bate pouco ou não bate, ele já vocaliza, muito embora essa vocalização dele às vezes não traga a resposta que ele gostaria de dar ao ambiente, mas satisfaz você. Você fica satisfeito com aquela resposta. As atividades de vida diária dele você consegue introduzir com mais qualidade, mas ainda há muita resistência. Só que você diminui de velocidade com relação às questões terapêuticas, atividades terapêuticas que você pode fazer em casa, né? Como colocar para fazer atividades de vida diária, tudo que envolve todos os sentidos e tudo que aquele autista precisa para evoluir, né, nas questões individuais dele, porque cada um tem a sua, você tira um pouco o pé do acelerador. E o que acontece? Essa criança pode ter graves atrasos depois. Porque o que chama a atenção é o mais severo. Você desacelera com relação àquele em que a comunicação expressiva dele e a receptiva você diz, tá ok. Ela não está no percentual que deveria, mas ela está ok. Então, eu não procuro fazer manutenção daquilo, eu faço coisas que geram atraso. Não um atraso agora, um atraso posterior. E regressões muito severas a partir de determinada idade, para várias questões. Porque se você imaginar um círculo com várias atividades ali, como se fosse uma pizza, né? Onde você tem aqui cognição, atividades de vida diária, comunicação expressiva, comunicação receptiva, jogos, você tem que estar dentro de percentuais socialmente aceitáveis para sempre ter uma boa evolução daquela criança, uma boa independência na idade adulta. Então, a necessidade de se observar com mais carinho, com mais contundência, o suporte nível 1. Porque ele desregula também, mas nem sempre ele mostra. Ele às vezes não é tão hiperresponsivo, ele é mais hiperresponsivo. Ele não é tão buscador. Tem aquela criança que chega nos ambientes, nos lugares, ela fica buscando. Ela fica buscando sensações. Ela vai pegar a caneta, ela vai pegar algum objeto, ela gosta de um, vai procurar, vai fazer ângulo. Ela fica buscando o ambiente. Tem o que é hiperresponsivo, aquele que o ambiente como um todo, ou algum dele, a luz, as cores, o som, vai trazer um pouco mais de desregulação nele. E você pode encontrar aquele hipo em que aquilo desregula, mas a resposta dele ela é muito baixa. Aí você diz, ele está bem. Né? Mas nem sempre. Porque ele pode não estar fazendo estereotipias motoras, mas a estereotipia está lá dentro. Ele pode não dar respostas agressivas, ele pode não chorar, ele pode rir, ele pode ficar quieto. Às vezes isso pode trazer profundas angústias, principalmente se você tira ele da rotina sem um planejamento. Você tira da rotina como um planejamento de estímulo, porque você planejou, ele precisa desse estímulo, desse reforço. Desse estímulo, desse reforço. Vai fazer atividades que ele gosta, atividades que ele não gosta, reforçar, tirar o pé do freio, acelerar e ir para ir estimulando essa criança. Certo? Mas a ponta desregulou, volta, desregulou, volta, desregulou, volta. Aí tá, digamos que você percebe quando a criança é assim, aí tá ok. E se ela não der respostas? As respostas que um 3 dá, ou um suporte médio, suporte 2 dá. O suporte nível 1, ele vai dar respostas mais calmas. Ele vai fazer determinadas atividades, a mão vai estar cansada e ele vai continuar a fazendo, porque ele tem um problema motor, que não se mostra muito, porque ele fez um esforço hercúleo para fazer aquela atividade. A visão, a audição dele. Ele se desorganiza tanto, dói tanto para ele integrar-se com o ambiente. Ele está tão desorganizado que ele
angustia. Então, tem que ficar de olho. O que é que eu estou querendo dizer? Enfim, ele também precisa de estímulo. Ele também precisa ser visto. Ele também precisa disso de manter regulação, desregula, regula novamente, desregula, regula novamente. Ele precisa ser provocado com coisas que ele não sabe ainda para ele fazer, para adquirir essas habilidades, para melhorar essa comunicação dele com o ambiente. Não só vocal, como eu já falei aqui, que é um mínimo, mas toda a resposta da pele, do olho, da respiração, do equilíbrio dele, né? Da oitiva, do processamento sensorial dele como um todo. Então ele precisa também disso, ele precisa de uma quantidade de estímulos, né? Que é que a gente sabe na regra geral. O autista precisa de 30 horas semanais de terapia. Mas a terapia não é só lá com o jaleco, né? Com os profissionais. A gente complementa isso, né? A todo momento, dirigindo, enquanto está comendo. Né? Essas questões alimentares, né? Também são transtornos. Você está comendo de tudo. Ele está olhando para... Às vezes não está olhando para... Está comendo sem nenhuma alegria. Até um dia que de repente vai parar de comer. Então isso tem que ser visto, gente. Ok? O suporte nível 1 também é aquele que precisa de suporte correto, certo? Não pode deixar muito de lado. Ele está bem, deixa ele lá, deixa ele quieto. Não, ele precisa ser buscado. Há situações em que são extremamente preocupantes, como eu vi um vídeo, acho que semana passada, divulgado aí, de uma mãe que estava sofrendo muito lá na Bahia, com 2 adolescentes, né, que se batiam o dia todo. No vídeo tinha um que estava em pé, acho que deram um livro a ele. Coincidentemente eu peguei um livro aqui do lado e ele estava se batendo o tempo todo. Então isso é angustiante, isso é desgastante. Eu não estou querendo equiparar as coisas. Só estou dizendo que todos eles precisam de intervenção correta. Ok, gente? Então, como eu disse, façam lá o triplo C, comentem, compartilhem, curtam, né, o canal. Né? Então, tudo de bom para vocês. Qualquer dúvidas podem escrever aí. Né? E conto com todos vocês. Muito obrigado por tudo. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.